Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal Leituras de Física e hoje eu gostaria de falar para vocês de um artigo recente que saiu no dia 25 de junho deste ano na revista Quanta Magazine, né, na seção de Física, chamado Real Life Schrödinger's Cat Probe the Boundary of the Quantum World, ou, né, numa tradução em português, né, gatos de Schrödinger na vida real sondam os limites do mundo quântico, né? Bom, esse artigo ele é bem interessante, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e algumas imagens vão aparecer a respeito do artigo aqui ao lado, né, para uma melhor explicação. E ele vai afirmar, o autor afirma que vários testes experimentais hoje em dia têm sido feitos para mostrar até que escala de tamanho, né, ou sei lá, até que escala de quantidade de átomos você ainda átomos, moléculas, né, mas até que escala de tamanho física, né, de um sistema, você consegue ainda verificar experimentalmente a existência de propriedades quânticas, né, de conceitos quânticos nesses sistemas físicos, né? Então, só recapitulando, né, bem basicamente, as características principais assim que diferem totalmente a física quântica da física clássica é totalmente baseada no princípio de superposição, tá bom? Baseado nisso, nós temos conceitos como emaranhamento, como coerência e, um termo mais geral, que são correlações, né? O princípio de superposição, ele existe também na física clássica, certo? Por exemplo, quando você tem, como vocês podem ver aqui ao lado, né, a superposição de duas ondas, ondas em uma corda, ondas numa superfície com água, né, ou ondas sonoras, né, nós conhecemos isso, fenômenos de interferência devido à superposição. Mas, no mundo quântico, as coisas que se superpõem são totalmente diferentes daquelas coisas que se superpõem na física clássica. E isso é o que difere a física quântica da física clássica. Ok? Então, na mecânica quântica, esses entes, né, que se superpõem são os estados de um sistema, né? Então, imagine, por exemplo, um exemplo clássico, né? Imagine que você tem uma moeda, você tem dois estados possíveis, o estado cara e o estado coroa, certo? No mundo clássico, nós não temos essa superposição de estados, no sentido em que ou a moeda está em um estado ou a moeda está em outro, ou cara ou coroa. Já no mundo quântico, né, os postulados que constroem a teoria quântica dizem que antes de você realizar uma medida, todos os estados são possíveis, né? Então você tem uma superposição desses estados que dá origem a todos os fenômenos, né, que diferem a física quântica da física clássica. E esse artigo ele menciona justamente isso, né? Ele menciona vários experimentos, é um artigo bem bacana, né, para quem se interessa pelos fenômenos da teoria quântica, né, e suas peculiaridades. Eu recomendo a leitura, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E ele menciona que hoje em dia, com os avanços tecnológicos, vários experimentos, né, vários grupos de pesquisa ao longo do mundo têm testado essas propriedades quânticas em sistemas considerados grandes, né, em sistemas chamados de mesoscópicos, que são sistemas formados por bilhões e bilhões de átomos, por exemplo, né? Os sistemas mesoscópicos são aqueles que estão entre os sistemas microscópicos, certo? Podem ser um átomo, uma molécula ou um conjunto pequeno, né, de algumas dezenas de átomos, e entre os sistemas macroscópicos, que são sistemas grandes, né, da nossa escala de tamanho, por exemplo, né? Então, esses sistemas mesoscópicos podem conter bilhões e bilhões de átomos. Um dos experimentos que o autor menciona, por exemplo, é o caso de você ter um gás, tá? Um gás de íons frios porque ele está com uma velocidade relativamente baixa, né? E você separa esse gás em duas partes, né? Através de uma divisão, tá? No seu conteúdo ali.
E você consegue correlacionar quanticamente essas duas partes desse gás, tá? Então, no texto está melhor explicado isso. Recomendo que vocês deem uma leitura. E esse artigo é muito bacana, porque até então, até poucas décadas atrás, essas propriedades quânticas que eu mencionei, como por exemplo emaranhamento, correlações, coerência, por exemplo, elas estavam presentes do ponto de vista experimental apenas em sistemas com poucos átomos, né? Mas no mundo atual, né, com vários avanços tecnológicos, você consegue testar esses conceitos em sistemas grandes, né? E a principal dificuldade de você testar esses experimentos, você testar essas propriedades quânticas em sistemas considerados grandes, é um desafio muito grande hoje na física experimental quântica, que é um fenômeno chamado decoerência, né? Então, existe uma propriedade quântica que chama coerência, que é justamente isso, a superposição de estados de um mesmo sistema, tá? Só que quando esse sistema quântico interage com o meio ambiente, esse meio ambiente ele vai causar no sistema quântico que é o fenômeno chamado de descoerência ou decoerência, né? É a mesma coisa. Ou seja, esse sistema quântico ele sofre esse fenômeno de decoerência e ele vai tender exatamente a se comportar como um sistema clássico. Então, o grande desafio hoje da física experimental no setor quântico é justamente controlar e evitar e mimicar esse efeito da decoerência, de forma que você consiga preservar efeitos quânticos em um sistema, independente da escala que ele tenha, pelo maior tempo possível, tá? E isso é um desafio hoje na computação quântica, quando você vai fazer experimentos com íons aprisionados, com spins de partículas. Esse é um desafio muito grande hoje, em criptografia quântica, inclusive, também, tá? Então, só para deixar vocês atualizados, né? Recomendo esse artigo, que é muito interessante. E qualquer dúvida ou qualquer questionamento, deixe seu comentário no vídeo. Se gostou do vídeo, divulguem, ajudem a passar o canal adiante. Dê o like e compartilhem. Abraço, tchau, tchau.